Olá, pessoal! Na aula de hoje de matemática, nós vamos estudar sobre os números, só que o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar as quantidades. Então, nós vamos comparar qual é maior e qual é menor, tá? Aqui tem uma tabelinha com o dia da semana no sábado e domingo. E o público que assistiu o jogo no sábado foi uma quantidade de 4.590 e no domingo 5.000. Então, a pergunta é: em qual dia da semana o público foi maior? Então, eu vou comparar 4.590, eu vou comparar com o 5.000. Às vezes a pessoa fica na dúvida. O número maior é o que tem mais dígito. Se eu pensasse assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mantém a mesma quantidade. E se fosse, por exemplo, assim, 0,0001. 0001. Opa, tem 4 dígitos. Mas qual é esse valor aqui? 0 à esquerda não tem valor aqui. Então, quanto que vale esse número? 1. 1 é bem menor que esses números aqui, certo? Então, eu tenho que analisar o valor posicional. Então, tá. Eu vejo qual que é a maior casa. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se eu tivesse um número que fosse, por exemplo, assim, 450, unidade, dezena, centena, eu já saberia que esse número aqui é menor porque só foi até a casa da centena. O outro passou, foi na casa da unidade de milhar. Só que nesse nosso caso aqui, eles estão na mesma casa. Os dois estão na unidade de milhar. Então, eu tenho que comparar das maiores casas e diminuindo até identificar qual é maior e qual é menor. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui a unidade de milhar. A unidade de milhar do número de cima é 4. A unidade do número de milhar do número de baixo é 5. Então, quem que é maior, o 4 ou o 5? O 5, né? Então, qual vai ser o número maior? 5.000. Faz de conta que fosse 4 e 4. Se fosse igual esse valor, o número, o dígito na unidade de milhar, eu ia olhar, analisar a centena. Daí, no caso, se fosse a centena, se aqui fosse igual, aqui a centena era 5, aqui a centena 0. Qual que é maior, 5 ou 0? 5, né? Então, seria o número de cima maior. Mas no caso aqui a gente começa na unidade de milhar e quem que é maior? O 5. Então, o número maior é o 5.000. Que dia que teve mais público? No domingo. Depois, pessoal, tem aqui algumas atividades que eu vou fazer com vocês. Os organizadores do torneio de voleibol registraram o público durante 5 jogos. Então, tem o primeiro, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo e quinto jogo. Tem a quantidade de públicos aqui. Tem a quantidade. 1.749 no primeiro jogo, 833, 4.974, tá? Como que eles estão comparando aqui na apostila? Eles estão usando o ábaco, tá? Então, aqui, vamos comparar os jogos do terceiro e do quinto jogo. O terceiro jogo teve 4.974 pessoas, torcedores. E no quinto, 4.974. Eita! Vamos representar no material, no ábaco? Então, unidade, 4. Então, desenhou 4 pecinhas na unidade. Dezena, 7. Desenhou 7 pecinhas na unidade. Centena, 9. Desenhou 9 pecinhas na centena. E na unidade de milhar, desenhou 4 pecinhas. Só que se eu olhar, teve a mesma quantidade. Na hora da representação, tem 4 unidades, 7 dezenas, 9 centenas, 4 unidades de milhar. Então, quer dizer o quê? Que a quantidade de público
No terceiro jogo e no quinto jogo foi igual. Foi a mesma quantidade. Então, a gente vai escrever aqui depois. A quantidade do público é a mesma. Por quê? 4.974 é igual a 4.974. Qual que é o símbolo de igual? Dois tracinhos assim, né? Então, 4.974 é igual a 4.974. Depois, vamos comparar o primeiro e o segundo jogo. O primeiro jogo foi 1749. Então, o primeiro, 1749, e o segundo, 833. Então, aqui, quantas unidades? 9 unidades, 9 pecinhas. Dezena, 4, 4 pecinhas. Centena, 7 pecinhas. Unidade de milhar, 1 pecinha. O outro, unidade, 3 unidades. Dezena, 3, então 3 pecinhas. Centena, 8, então 8 pecinhas. Tem unidade de milhar? Não tem. Então, como eu falei, quem seria maior aqui? 1749, porque ele vai até a casa do milhar. O 833 não vai na casa do milhar, então ele já é menor. Então, quem que é maior? 1749 é maior que 833. Então, em qual desses jogos havia maior público? No primeiro jogo. Então, a gente vai escrever aqui no primeiro jogo. Observe que o número 1749 tem 4 ordens. Então, ele ocupa a quarta ordem, unidade de milhar. E 833, ele só tem 3 ordens. Ele ocupa a terceira ordem. Então, unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem, tá? O número composto por mais ordens é o maior, tá bom? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui o número 23 e o número 5. O número 5 só tem uma ordem das unidades. O número 23 tem 2 ordens, unidade e dezena. Então, ele tem 2 ordens. Então, 23 é maior que 5, tá? 150 e 29. 150 tem unidade, dezena e centena, 3 ordens. 29, unidade e dezena, 2 ordens. Então, quem é maior? O número 150, que tem mais ordens que o número 29. E se acontecesse de ter a mesma ordem? 32 e 54. Opa, 2 ordens. Eu vou olhar no valor posicional. Na dezena, vocês vão comparar a dezena dos dois. Qual que é a dezena desse aqui? 3 dezenas, 30 unidades. E a dezena desse daqui, 5 dezenas, 50 unidades. Então, quem que é maior? 5 ou 3? 5. Então, o número 54 vai ser maior que o número 32. Pessoal, agora aqui, só para finalizar essa parte. Quando o número é maior que o outro, utilizamos esse sinalzinho aqui de maior. E quando é menor, utilizamos ele desse jeito. Como que eu ensino para saber, e quando que é o maior e quando que é o menor? Presta bastante atenção, ó. Eu vou fazer um tracinho embaixo, ó. Eu vou fazer um tracinho aqui embaixo. Vou fazer um tracinho. Quando eu tenho o sinal de maior, quando eu faço esse tracinho, eu enxergo o número 7. Olha aqui, o número 7. Já o menor, quando eu faço esse tracinho, eu vou enxergar o número 4. Olha aqui. O número 4. Então, é uma maneira de tirar a dúvida se é o sinal de maior ou se é o sinal de menor. Se eu faço um tracinho, se eu vejo 7, eu estou usando o sinal de maior. Se eu faço tracinho, forma 4, é o sinal de menor. Então, por exemplo, 32 em relação 32, ele é menor que 54. 32 é menor que 54. Se tiver na dúvida, faz o tracinho, eu vou ver o 4. Então, 32 é menor.
1749, que foi utilizado ali. 1749 em relação ao 833. Ele é maior, então eu vou usar. Sempre eu olho da esquerda para a direita. 1749 é maior que 833. Ah, por que é maior? A gente analisou e esse sinalzinho, se eu tiver na dúvida, se eu fizer um tracinho aqui, eu vou enxergar o número 7. Então, 1749 é maior que 833. Pessoal, então aqui só para reforçar, o sinalzinho de maior e o sinalzinho de menor, e quando for igual, né, os dois tracinhos, tá? Pessoal, eu quero que vocês tentem fazer a atividade da página 19 e da página 20, essa ideia de comparar os números, se é maior, se é menor, se é igual, tá? Então, tem atividade 2, atividade 3 da página 19. Quero que vocês resolvam também, pessoal, atividade número 5, tá bom? Da página 20. Comparando, então, os números, as quantidades, tá bom? Quem é maior, quem é menor e quem é igual. Bons estudos, pessoal. Abraço. Dúvida é só perguntar.